importantíssimo para a gente seguir aqui o nosso papo, beleza? Muito bem, então. Então, ufologia, embora seja o estudo de objetos voadores não identificados, UFOs, ela está ligada ao estudo de vida fora da Terra, que, como nós vimos aqui, é essa enquete aqui que nós fizemos, tá bom? Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Vamos começar falando de onde acredito que somos nós do futuro. Boa! Então vamos lá. De onde que surge todo esse lance de vida fora da Terra, tá? Isso é uma coisa muito, muito antiga. Muito antiga. Então, se você buscar aí na história, isso remonta para o século V a.C., com alguns dos primeiros pensadores, entre eles Anaxágora, Anaximandro e Demócrito. Para o Anaxágora, um dos primeiros filósofos a considerar a possibilidade de vida na Lua, tá? O Anaxágoras foi um dos primeiros a considerar a vida Terra, e ele achava que existiria vida na Lua. Ele foi preso e sentenciado à morte por sugerir o seguinte: a Lua não é um deus, mas uma grande rocha e o Sol uma rocha quente. Olha a ideia do cara. É muito legal vocês estudarem essa parte muito antiga, porque nós estamos voltando para uma época, cara, que não existia conceito de estrela, universo, nada disso. O Anaxágoras foi um dos primeiros, tá? O Anaximandro, ele foi o primeiro pensador grego a conceber o universo como um vazio infinito. Porque imagina, cara, você vive no século 4, 5 a.C., e você olha aquilo tudo lá e você fala, o que é isso, caramba? O que será que é isso? Entendeu? E aí, os caras começaram a pensar, os filósofos estavam lá para isso, tá? Ele propôs, o Anaximandro, que a Terra é um corpo flutuando no vazio infinito, sustentado por nada. Olha a ideia do cara, isso eu estou falando do século 4, 5 a.C., tá bom? E o Demócrito, esse é muito importante em toda essa história de vida fora da Terra, ele argumentou o seguinte, olha o argumento do Demócrito: deve existir um número infinito de mundos, baseando-se na premissa de que existia um número infinito de átomos, tá? Então, Anaxágoras, Anaximandro e Demócrito foram os primeiros a imaginar esse lance de vida fora da Terra, que nós estamos falando de século 4, 5 antes de Cristo, tá? Só que para você ter uma ideia, esse lance de vida fora, se hoje, né, vocês viram aqui na pesquisa, né? Se hoje existe essa divisão sobre vida fora da Terra, dois caras muito importantes, dois filósofos muito importantes, para eles não existia. Um deles era Platão e um deles era Aristóteles. O Platão disse o seguinte: ele separava a realidade entre formas e sombras, recusando-se a reconhecer a existência de mundos além do nosso. Esse era o Platão. E o Aristóteles falava o seguinte: ele rejeitava uma teoria que ficou muito famosa, que é a teoria da pluralidade dos mundos. Ele postulava, o Aristóteles, que a Terra era o único e exclusivo centro do universo. Único e exclusivo centro do universo era a Terra. Então, embora você tivesse ali o Anaxágoras, Anaximandro, Demócrito, que já pensavam num lance de vida fora da Terra, Aristóteles e Platão achavam que não, que a vida só existia aqui, aliás, que a Terra fosse talvez o único planeta. Beleza? Tranquilo? Então, esses caras aí é que começaram toda essa história de vida pelo fora da Terra, né? De vida fora da Terra, principalmente, como eu falei. Muito bem. Só que não para por aí, né? Não para por aí. Então, vamos lá.
vamos falar alguns exemplos aqui pré-contemporâneos sobre... Não falei nada de nenhum fenômeno ainda, tá? Isso aí estava só no campo da ideia. Agora vamos para a parte de fenômenos. Então, um escritor romano que viveu já no século, aí nós já estamos falando no século IV depois de Cristo, né? O Julius Obsequens, tá? Ele foi um escritor romano e a única obra associada ao seu nome é o Liber de Prodigiis, tá? O Livro dos Prodígios. E nesse livro, esse livro é considerado como uma base fundamental para alguns ufólogos contemporâneos. Eles se baseiam nessa ideia aí do pessoal. Só que lembrava o seguinte, tá? Ele fala nesse livro, ele relata neste livro, que é 400 anos depois de Cristo, de fenômenos que foram observados em Roma entre 249 e 12 antes de Cristo, tá? Ou seja, ele foi um cara que relatou pela primeira vez esse tipo de fenômeno. Depois, um outro cara muito interessante, e aí é na China, tá? Aí nós já estamos lá no ano 1000 e alguma coisa, foi o Shen Kuo. Ele era um acadêmico, né? Um acadêmico oficial do governo chinês Song. Ele era inventor, polímata, olha aí, ó os polímatas aí, ó. E escreveu uma passagem vivida sobre um disco voador não identificado. Ele registrou o depoimento de testemunhas oculares em 2 cidades chinesas, em Anhui e em Jinsu, no século... O que é isso aqui? Século XI. Tá? No século XI. Que declararam que um objeto voador com portas que se abriam brilharia uma luz ofuscante do seu interior, que lançaria sombras de árvores por 10 milhas de raio e era capaz de decolar em velocidades tremendas, tá? Então, é isso que acontece. E uma xilogravura, que aí a gente pode considerar como a primeira vez, e aí eu vou ter que fazer um pequeno parênteses aqui, tá? Mas uma xilogravura do Hans Gleiser apareceu num jornal em 1561 e foi apresentada como fenômeno celestial de Nuremberg, tá? E aí já era ligada ao que eu vou falar já para vocês, beleza? Que era os antigos astronautas. Então a primeira gravura que a gente pode colocar aí para vocês, e aí nós já vamos explicar várias coisas só em cima disso aqui. É essa aqui, ó. Vou mandar aqui para você, Cris. E aí nós já temos bastante coisa para falar sobre isso. Então vamos lá. Esse é um pequeno começo da história, tá? Pequeno começo da história. Aí vocês vão perguntar assim para mim: e as pinturas nas cavernas? E as pinturas e as pedras em Machu Picchu? E as gravuras que tem em cavernas que mostra um bicho com um capacete? Aí a gente entra, cara. A gente entra numa temática que é mais complicada, que é a temática dos Ancient Aliens, né? Ou dos astronautas. Eram os deuses astronautas? Esse é um dos famosos livros aí da história da ufologia, o livro escrito pelo Eric Van Daniken, que ele faz o seguinte: ele caminha pela história. Então é o lance das pirâmides do Egito, é o lance dos moais da Ilha de Páscoa, é o lance das pedras em Machu Picchu, é o lance de todo o lance asteca, maia e inca, é o lance de cavernas espalhadas pelo mundo, onde ele encontrou determinados desenhos que aparentemente estão ligados a alguma nave, alguma ser, alguma coisa que foi vista do espaço. É uma escultura que está ligada a isso. Então, essa é uma outra área que eu não sei se a gente deveria ou não chamar de ufologia,
tá? Por quê? Porque eles, na verdade, eles não estão estudando objetos voadores não identificados. Eles estão estudando e interpretando antigos, né, desenhos, esculturas e coisas do tipo, com a visão atual de que aquilo lá se assemelha a algo que usa um capacete, a uma nave espacial, a alguma coisa, tá? Então, não sei se isso se encaixaria na ufologia, porque a ufologia, ela tem várias vertentes, várias e várias vertentes. Então, você tem a ufologia mística, é uma coisa. Você tem a ufologia hoje, né? A ufologia mais científica, é uma outra coisa. Tem a ufologia também ligada aos Ancient Aliens, que a gente fala, né? Aos deuses astronautas, que é uma outra, e tudo mais. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, é a tal da xilogravura, tá? Essa é um desenho, tá? O cara foi lá e fez um desenho. Você tá vendo o Sol ali e um monte de bolota em volta do Sol. E um monte de bolota em volta do Sol. Muito bem. Para isso aqui, foi atribuído que as pessoas ali estavam testemunhando um fenômeno ufológico, estavam testemunhando naves em volta do Sol. Tá bom? Então, a gente chega num ponto crucial de toda essa discussão. O meu amigo Carlos Ruas, quando eu fui lá nos Três Elementos, ele fez um desenho muito legal, que agora eu peguei ele aqui, ó. Nós não conseguimos mais achar, mas agora eu peguei ele, ó. Mandei aí para você, Cris. E aí é algo que eu quero falar para vocês. Que é algo muito, muito interessante. Que é muito interessante. Então, cara, repetindo aqui, quem está perguntando o Edson Boaventura, eu quero marcar um segundo programa desse. Quero chamar o Edson, quero chamar o Rony, quero chamar o Schwarza, quero chamar os três, entendeu? Para a gente sentar aqui e debater casos ufológicos, tá? Hoje, vamos ver se a gente chega aí até um determinado ponto para depois a gente começar a debater casos ufológicos dentro da ufologia aí até chegar no dia de hoje. Vai ser impossível fazer tudo isso num programa só, tá bom? Então vai ter um capítulo 2 disso aqui. Vai ter um capítulo 2 disso aqui. Beleza? Tem a ufologia mística, como eu falei. Então tem a ufologia mística, a ufologia científica e tudo mais. Então tá aqui, ó. O Cris colocou aqui a figura. Então essa figura aqui não é minha, é do Carlos Ruas, tá? Um salve, Carlos Ruas. Quando eu tava lá nos Três Elementos, ele fez essa figura. E essa figura, ele quer dizer o que com ela? Então vamos lá, é o que eu falo na minha apresentação. Preste atenção no que eu vou falar agora, hein? A explicação mais legal para qualquer coisa que você vê e não tiver explicação são alienígenas. Não tem. A explicação mais legal é que são alienígenas. O que construiu as pirâmides do Egito? Alienígenas. O que colocou as estátuas Moai lá na Ilha de Páscoa? Alienígena. O que faz os círculos nas plantações pelo mundo afora? Alienígenas. O que fez os desenhos e tal, não sei o quê? Alienígena. Quem é que fez as intervenções ou as paralisações, as feridas nas pessoas lá no Pará na década de 70? Alienígenas. A explicação mais legal sempre vai ser que são alienígenas. Beleza? Só que nós aqui, que gostamos e que tentamos levar para o lance da ciência, tá? O que a gente tenta fazer é o seguinte: temos que tentar colocar, será que o método científico se aplica a esse estudo? Então, por exemplo, aquela xilogravura lá do jornal chinês. É aquele monte de bolota em volta do Sol. Vamos lá. A observação foi feita, tá? Então estamos aqui no primeiro degrau da nossa escadinha.
Vamos criar uma hipótese para aquilo. Qual é a hipótese? A hipótese é, vamos lá, que pode ser alienígena. Hipótese número 1. Mas pode ser algum fenômeno natural. Beleza? Pode ser algum fenômeno natural? Pode. Então tá bom. Vamos fazer o experimento. Então vamos lá. O experimento para o alienígena, tem como a gente fazer? A não ser que aquilo lá se repita. Certo? Se repetir aquele fenômeno, opa, tem alguma coisa acontecendo aí. Por isso que fenômenos como Operação Prato, eles são muito famosos dentro da ufologia. Porque foi um fenômeno que se repetiu durante alguns anos ali e numa região específica. Tem isso também, tá? Muito bem. Aquelas bolotas lá, elas podem se repetir através de fenômeno alienígena? Não repetiu mais. Porém, existe algum fenômeno natural que poderia explicar aquilo lá? Existe. Existe um fenômeno natural que, dependendo da pessoa que está vendo, ela pode pensar que são vários sóis ou várias bolotas ao redor do Sol. Esse fenômeno se chama o quê? Esse fenômeno se chama parélio, ou os famosos sundogs, tá? Esse é o fenômeno conhecido como parélio ou sundog. Então, vamos lá. Nós estamos falando de fenômenos que foram aí registrados, né, ou desenhados ou testemunhados há muitos e muitos anos atrás. Será que as pessoas não estavam vendo isso aqui, ó? Põe aí na tela, Cris, essa imagem aí. Será que as pessoas não estavam vendo essa imagem aqui? Então tá vendo ali, né? Será que as pessoas não estavam vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma foto de um fenômeno atmosférico real que acontece, chamado de parélio ou sundog, tá? Em inglês, sundog. Já vou chegar lá na Segunda Guerra, cara. Calma aí, eu tô fazendo aqui o lance a história. Olha aí, ó. Será que não pode ser isso aí que eles viram? Faz algum sentido? Entendeu? Então, a gente tem que ir eliminando. Volta lá no desenho do Ruas lá. Já conto minha história com a ufologia, cara. Então, beleza. Então você faz o experimento, faz a análise, chega a uma conclusão. Pode ser que aqui, ó, em algum momento, esgotem todas as hipóteses de fenômenos naturais. Então, nada a ver, né? O pessoal escreveu aí nada a ver. Não é isso. Não. Faz. Tá vendo? Então tá vendo? Essa que é a confusão que se cria. Se você esgotar toda e qualquer explicação natural, aí você pode até chegar aqui alienígena. Então, essa aqui que é a ideia. Tá bom? Beleza? Entenderam? E por isso que você se basear em relatos é problemático, porque depois eu abro aqui o relatório da AARO para mostrar para vocês o que eles falam. Tranquilo até aqui? Digam para mim. Se tá tranquilo até aqui. Sinal ou vou explicar também. Tá? Sinal ou vou explicar também. Se até o Mundial do Palmeiras a gente discute, né? Imagina isso aqui. Se até o Mundial do Palmeiras a gente discute, imagina isso aqui. Muito bem. Então paramos ali em 1560 e alguma coisa, tá? Na nossa história, vai acontecer um negócio muito importante que mudou tudo, né? Mudou a nossa vida, na verdade, tá? Antes disso, então só lembrando dos filósofos, tá? Vamos voltar nos filósofos lá. Anaxágoras, Anaximandro, Demócrito, Platão e Aristóteles. E aí teve um cara muito, muito famoso, um filósofo muito famoso, que ele cunhou um termo que é essencial. Talvez o primeiro termo ligado à ufologia foi cunhado por esse cara chamado Epícoro. O termo é pluralidade dos mundos, tá?
Para o Epícoro, ele acreditava que havia um número limitado de cosmos, alguns semelhantes ao nosso e outros diferentes do nosso. Olha a ideia do Epícoro, hein, cara? Ele falou que essa crença do Epícoro, tá? Ela durou até a Roma antiga, galera, tá? E depois veio um outro cara muito famoso, amigo do Epícoro, chamado Lucrétius. E o Lucrétius, um poeta romano, ele escreveu o seguinte, prestem atenção: nada no universo é único e solitário, e, portanto, em outras regiões devem haver outras terras habitadas por diferentes tribos de homens e raças de animais. Entenderam? Olha só, lembrando que nós estamos falando tudo isso antes da Revolução Científica. Antes da Revolução Científica. Epícoro e Lucrétius. Aí vai acontecer um negócio muito importante no mundo, que é a chamada Revolução Científica. A Revolução Científica, Nicolau Copérnico vem com a sua obra maravilhosa sobre a revolução das esferas celestes, tira a Terra do centro do universo, coloca o Sol no centro, cria um modelo heliocêntrico, que anos depois o Galileu Galilei comprova observando Júpiter, tá? Essas coisas estão todas interligadas. Por quê? Para você pensar em alguma vida fora do universo, você tem que, a sua mente tem que abrir sua mente, né? Então, você pensar que a Terra está no centro do universo, dificilmente vai ter outra Terra, a não ser que tenha outro universo e que tenha outra Terra no centro daquele outro universo, tá? Na hora que você tira a Terra do centro do universo, coloca o Sol ali no centro do universo deles, eu tô falando, né? Coloca a Terra fora, olha para um planeta, vê que tem luazinha girando em torno dele, que foi o que o Galileu fez em 1609, 1610 ali com Júpiter. Isso abre e fala assim, caramba, então quer dizer que aí pode ter outros planetas, outras coisas, né? Vamos dizer assim, parecidos com o nosso planeta. E chega então um cara muito, muito importante em toda essa ideia de vida fora da Terra e de coisas do tipo. Quem aqui já ouviu falar no Menino do Acre? Não é o acriano, não. Quem já ouviu falar no Menino do Acre? Quem já ouviu falar no Menino do Acre? Não é o acriano, não. Não é o acriano, não. Tá? Pedro Melo falou que ele não está conseguindo virar apoiador. Ele está no Canadá. Você está no Canadá, cara? Ué, mas consegue sim. Tem que conseguir, cara. Alguém já ouviu falar? Não, não é o Ramon Dino também, não. Alguém já ouviu falar no Menino do Acre? O Menino do Acre foi um rapaz que apareceu aí há algum tempo atrás, né? Ele ficou muito famoso, e ele era admirador de um pensador muito famoso, chamado Giordano Bruno. O Giordano Bruno foi um cara muito importante nessa história toda. Por quê? Porque ele escreveu um livro chamado Pluralidade dos Mundos. Para o Giordano Bruno, cada pontinho de luz que tinha no céu, imagina esses caras olhando o céu noturno deles, cara. Para cada pontinho que tinha no céu, o Giordano Bruno pensava que cada pontinho daquele seria uma estrela parecida com o Sol, e por isso, ao redor daqueles pontinhos, poderiam ter planetas parecidos com a Terra, e aí poderiam ter seres morando lá e tal. Então, o Giordano Bruno, ele escreve um livro chamado Pluralidade dos Mundos. Ele era um cara que ele tinha ideias muito revolucionárias, tá? Ele sofreu perseguição, não por conta disso, mas por outras visões ali que irritaram a igreja, tá? E ele foi preso em 1592, ou seja, 18 anos antes da invenção do telescópio, tá? E ele ficou 7 anos preso e depois foi queimado na fogueira, tá? Então esse é o Giordano Bruno, um cara muito, muito importante na nossa história, tá? Muito importante na nossa história, o Giordano Bruno, tá? Beleza? Menino do Acre não é aquele que disse que foi abduzido? Ele mesmo. E ele disse que ele era, né? Ele era vamos dizer assim, um seguidor
assíduo, se é que a gente pode dizer, do Giordano Bruno, né? Então, tanto que ele tinha a estátua do Giordano Bruno no quarto dele, ele escreveu aquele monte de coisa na parede. É o menino do Acre, ficou super famoso aí, ele forjou o sequestro dele. E, cara, é uma confusão aí em cima do menino do Acre, eu vou te falar, tá? Muito bem. Então, o Giordano Bruno foi isso. E aí, a história começa, então, a se desenvolver muito, de forma muito grande mesmo no lance dos OVNIs, né? Lembrando que eu estou falando aqui de ufologia, tá? De ufologia. Então, vamos lá. Falar alguns negócios para vocês. Em 25 de janeiro de 1878, o Daily News publicou um artigo no qual John Martin, um fazendeiro local, relatou ter visto um objeto grande, escuro e circular, que parecia um balão, voando a uma velocidade maravilhosa. Foi isso que o cara escreveu. De acordo com o relato, ele disse que parecia ter o tamanho de um disco voador. Da sua perspectiva, foi um dos primeiros, a primeira vez, tá? Muita gente erra, né? Acha que o primeiro cara a falar a palavra disco voador foi o Kenneth Arnold, aquela galera lá. Mas não, se você procurar na história, a primeira vez que essa palavra aparece é nesse texto do Daily News, em 1878, quando ele fala, né, que um disco voador, tá? Um disco voador. Será que era um disco voador? Então vamos lá para aquela época. Nós estamos falando de 1878. É uma época antes do avião. O que tinha muito era o quê? Eram balões. O balonismo era muito famoso. Será que ele não viu um balão? Será que ele não viu um balão? Será que ele não viu um balão? Pode ser que ele tenha visto um balão, né? Pode ser que ele tenha visto um balão. Tá bom? Então, isso aí é um momento. De novembro de 1896 a abril de 1897, os jornais dos Estados Unidos publicaram vários relatos de dirigíveis misteriosos que lembram as ondas modernas de OVNIs. Tá? Então, essa onda moderna aí de ver muito disco voador e tal, isso aí já aconteceu antigamente. Dezenas de pessoas até relataram ter falado com os pilotos. Algumas pessoas temiam que o Thomas Edison tivesse criado uma estrela artificial que pudesse voar ao redor do país. Em 16 de abril de 1897, foi encontrada uma carta que pertencia a uma comunicação cifrada entre o operador do dirigível e o Thomas Edison. Quando questionado sobre sua opinião sobre tais relatos, o Thomas Edison disse o seguinte, abre aspas, "Você pode acreditar em mim que é uma farsa pura." A cobertura da negação de Edison marcou o fim da cobertura dos principais jornais sobre os dirigíveis no período. Então, tudo isso, né, que a gente vê hoje, né, isso aí já aconteceu, tá? Já aconteceu alguma vez. E aí, tem aqui, por exemplo, a imagem que saiu num dos jornais aí da época nos Estados Unidos. Vou colocar aqui para vocês, tá? E aí vocês dão uma olhada. Caramba, não entrou a imagem, não. Não, essa aí não. Pega a segunda aí que eu mandei, ó. Que é um desenho aí, ó. Deve estar... Mas chegou aí, ó. Beleza? Então, nós estamos falando tudo isso antes do século XX, tá? Antes do século XX. Deixa eu pegar uma outra aqui, ó. Um outro dirigível misterioso. Eles eram chamados de dirigíveis misteriosos, tá, pessoal? Esse era o nome dado aos discos voadores na época. Beleza? Tá aí, ó. Isso aí é o desenho de um jornal, que era um dirigível misterioso. Ó, te mandei outra aí. Te mandei outra. E uma outra aqui, ó. E essa última aqui vai ter um negócio muito legal nela. Que nós vamos dar um zoom aí para falar de um tema muito importante. Tá aí, ó. Então estão vendo aí, ó? Isso aí são os dirigíveis misteriosos. Isso que eram os discos voadores na época, tá, galera?
Isso que eram os tais dos discos voadores na época, eram os chamados dirigíveis misteriosos. E aí, vai na última aí que eu te mandei, porque aí nós estamos falando de 1897. Boa. Dá para dar um zoomzão nela aqui, só para colocar essa frasezinha aqui no meio aqui? Dá um jeito? Peraí, vou ter que fazer no outro sinal, peraí, mas eu consigo. Essa última imagem que vocês estão vendo aqui, está escrito aqui embaixo dela o seguinte, ó. Can it be a visitor from Mars? Está escrito ali naquela imagem, ó. Can it be a visitor from Mars? Por que está escrito isso nessa imagem que nós estamos falando? Essa imagem aí foi publicada no St. Paul Globe no dia 13 de abril de 1897. Por que está escrito aquilo ali naquela imagem? Aí tem uma história que nós temos que contar, que é uma história que vai permear tudo isso. É quando Marte entra na história. Porque até agora, eu não falei de Marte, eu não falei de nada. Eu só falei que a galera via alguma coisa no céu. Via umas bolas, depois começaram a ver um disco voador lá com o fazendeiro, a primeira vez que esse termo foi usado. Mas teve um período do mundo onde você tinha muito balão no céu. Então, será que eles não estavam vendo balão? Depois dirigíveis. Então, o pessoal começou a chamar de dirigíveis misteriosos. Nem de disco voador, nem de OVNI, nem nada disso. Dirigíveis misteriosos. Até que em 1897 aparece aqui pela primeira vez escrito isso aqui, ó. Poderiam ser visitantes de Marte? Ué, mas você não falou de Marte hora nenhuma. Por que surgiu isso aqui em 1897? E aí nós temos que fazer um parênteses aqui. Aí que a brincadeira começa, né, Vitor? É isso aí. O Vitor Rogens colocou muito bem colocado, tá? Muito bem colocado. Então, vamos lá. Em 1860, e eu visitei agora, tá? Eu tive na Itália agora, quem tem a live lá no meu canal, eu visitei um lugar muito legal, tá? Em 1860, na cidade de Milão, na Itália, lá em Brera, que é um bairro, é construído um observatório. É chamado para ocupar esse observatório um astrônomo muito importante chamado Giovanni Schiaparelli. O Giovanni Schiaparelli, tá? O Giovanni Schiaparelli, ele começa a observar o planeta Marte de forma sistemática, noite após noite. Quando ele observa o planeta Marte, ele vê na superfície que ele está observando, ele vê marcas. E aí tem várias coisas para eu falar disso aqui. Ele vê marcas, tá? E essas marcas, ele chama elas de... Prestem atenção que eu vou falar agora para vocês. Ele chama essas marcas de canali. Tá? Ele chama essas marcas de canali. Eu vi uma sonda ufológica em Peruíbe. Pô, Peruíbe, cara, é um dos lugares do mundo mais tem avistamento, tá? Então ele chama essas marquinhas de canali. Coloca aí na tela, Cris, a última imagem que eu te mandei. Só que, qual que é o grande problema do Giovanni Schiaparelli? E aí agora eu vou ter que ser um babaca mesmo. Porque eu estive lá, galera. Eu estive lá. Ele usava Então coloca a primeira que eu te mandei e depois coloca a foto que eu te mandei aí. Então, o Schiaparelli, ele começou a desenhar. Isso aí, esse mapa aí, ó. Isso aqui é tudo desenho do Schiaparelli, tá? Esses risquinhos aqui. Ele chamou isso de canali, que no italiano quer dizer canais. Agora coloca a minha foto aí, ó. Eu tive lá no observatório que ele fez, está lá até hoje. Então fica aqui, ó, a primeira dica de turismo ufológico, tá? Quem for em Milão, na Itália, visite o Observatório Astronômico de Brera,
lá na Itália, lá em Milão, porque lá está o telescópio que o Schiaparelli usou. Isso aí nós estamos falando dos anos 1860, 1870, 1880. Tá lá, ó, eu com o telescópio lá, ó, telescópio de 8,6 polegadas. E qual é o problema? Qual é o problema desse telescópio? O problema é o seguinte: o telescópio dele tinha defeito. Sabiam disso? O telescópio do Schiaparelli tinha defeitos na lente, porque é um telescópio refrator. Olha eu aí, ó. Olha eu aí com o telescópio, ó. Olha eu aí com o telescópio. Tinha uns risquinhos, e na verdade, o que ele desenhou não é o que ele estava vendo, mas era um defeito na lente do telescópio. Agora preste atenção o que vai acontecer. Estão seguindo meu pensamento. Lá nos Estados Unidos, tinha um outro cara muito importante chamado Percival Lowell. E aí nós estamos falando de 1890. Lembra da gravura lá que é 1897. Guarda essa informação, tá? Aí nós estamos falando do Percival Lowell. O Percival Lowell, quando ele lê a palavra que foi mandada pelo Schiaparelli, a palavra é traduzida não como channels, mas sim como canals. E canals, em inglês, quer dizer canal artificial construído por alguém, enquanto que channel quer dizer um canal natural, escavado por um rio. E é daí que surge toda a ideia de existir vida em Marte, de marcianos atacarem a Terra e tudo mais. Coloca aí o último mapinha que eu te mandei, Cris. A mocinha que estava lá no observatório, que apresentou o observatório pra gente, e eu até falei para ela que eu ia usar a frase dela, porque a frase dela foi sensacional. Aquele telescópio ali, aquele observatório que eu estava, lá nos anos 1870, ela falou o seguinte: aqui nasceram os marcianos. Foi aqui que nasceram os marcianos. E aqui está o desenho do Percival Lowell, com um monte de canalzinho, que ele falou assim: caramba, eu estou observando a mesma coisa que o Schiaparelli observou. Se ele falou que é canals, então eu estou vendo canais construídos por civilizações inteligentes. E aí que começa a história toda. Por isso que naquela gravura do jornal de 1897, está escrito ali: será que eles podem ser visitantes de Marte? Porque até então não existia nada disso. Mas Marte entra nessa história. E quando Marte entra nessa história, galera, aí a coisa fica louca demais. E essa é uma pequena história, tá? Essa é uma pequena história de como começa a coisa toda. Tá bom? Entenderam? Entenderam ou não? Vamos bater 7 mil dispositivos conectados aqui. Chega na live, senta o dedo no like. Temos vários membros aí que já entraram hoje, hein? Vários membros entraram aí. Fala, como que é? Lá ele, lá ele, lá ele, lá ele. Vários membros entraram aqui hoje já. Lá ele. É o seguinte. Você que está virando membro hoje, vai lá, tá lá no grupo já, né, Cris? Tá lá na aba, né? Lá na aba comunidade, nós temos lá um link para você entrar aqui, ó. E o pessoal tá aqui, ó. Já estamos com 134 aqui no grupo. Tá? Então, ó, o Tarciso Clímaco entrou agora, o Alessandro Gonçalves entrou agora. Só que entrou mais membro aí, cara. Entrou mais membro aí. Eu senti. Lá ele. Isso aí. Lá ele. Boa. Batemos 7 mil dispositivos conectados aqui simultaneamente. Muito obrigado a todos. Muito boa noite a todos. Vamos chegando aí. Entenderam essa história toda? Isso é muito importante a gente falar, tá? É muito importante a gente falar. Ah, eu adoro, cara. Quando vem um membro novo, então, nossa senhora. Fico louco.
Entenderam toda essa história? Não é, o Diogo. O Diogo falou assim. O Diogo escreveu aqui. Papo furado. Isso de marcianos veio de uma radionovela que foi produzida antigamente chamada Space Invaders. Não, cara. Essa história dos marcianos, ela vem dessa história que eu contei pra você. Tá? É daí que começa. Tanto que o pessoal lá chama como que é? O local onde nasceram os marcianos, tá? Onde nasceram os marcianos. Beleza? Tranquilo? Então não é do Space Invaders, não. Beleza? É muito mais antigo do que isso. Estava vendo Alien Romulus, mas tive que parar para escutar como surgiram os marcianos. Tá aí, ó, tá vendo? Ramiro virou membro do canal, Carlos William virou membro do canal. Boa, galera, então vai chegando aí e tudo mais. Ah, um membrinho de marciano seria bom também. Tem gente que diz que já viu, né? Eu não. Os membros não param de entrar. Isso aí, Ricardo. Ai, ai. Ó, o Josias falou aqui. Serjão, não dá para confiar em telescópio. Por que não dá, cara? Se fosse possível observar a Terra do horizonte de eventos de um buraco negro, eles veriam a Terra girar mais rápido, devido ao tempo e à relatividade? De lá para cá, sim. Se a gente olhasse para lá e a gente visse alguém caminhando ali, a gente veria a pessoa andando em câmera lenta. Então, como que não dá para confiar num telescópio? Não entendi, cara. Não entendi. Ah, e bem lembrado aqui, ó, o Roger PCI falou o seguinte, e o like continua grátis. Então, senta o dedo no like, galera, por favor, tá? Senta-lhe o dedo no like. Vou ler o superchat já já, tá bom? Vou ler o superchat já já. Então vamos lá. O que nós aprendemos até agora? Até agora aprendemos que essa história de vida fora da Terra é um negócio muito antigo, vem lá desde o século 4, 5 a.C. Teve vários filósofos que já bolaram tudo isso. Teve filósofos que tinham ideias contrárias, como Aristóteles e Platão. Depois, em alguns jornais, nos anos 1500, 1600, 1700, 1800, começaram a colocar relatos de pessoas que viam objetos, tá? O termo disco voador, esse termo disco voador, a gente pode dizer que o momento histórico, quando ele aparece pela primeira vez, é escrito num jornal chamado Daily News, em 25 de janeiro de 1878, quando um fazendeiro diz ter visto um disco voador sobre a sua propriedade. Beleza até aí? Show. Porque nós vamos entrar agora no século XX. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui uns superchats aqui, porque senão vai acumular um monte de coisa e depois nós vamos ficar maluco. Ah, e tem pergunta de tudo que é lugar hoje, né? Do Insta, né? Tem lá também. Deixa eu pegar aqui. também já. Tá, então vamos lá, ó. O Felipe Lebrão Brunes. Sérgio Jones, o que acha do filme Distrito 9? Sensacional. Lembro como o filme é realista e bem. Distrito 9, filme sensacional. Alt F4, não façam isso. Luizinho virou novo membro. Aí, Luizinho, pode entrar lá e pegar o link. Diego Noreia mandou dezão. Será que os alienígenas são viajantes do tempo? Cara, se os alienígenas atravessam galáxias, você pode ter certeza que eles dominam algum tipo de coisa relacionada à viagem no tempo, tá? Fala do Laércio Fonseca. Laércio Fonseca? Qual é a teoria dele? Teoria do professor Laércio Fonseca, USP. Tá, ele fala o quê? Das existências de discos voadores, né? Tudo bem, cara.
Outra coisa, tá? Eu não tô aqui nem para acreditar, desacreditar e nem convencer ninguém de nada, tá? Eu tô aqui querendo passar para vocês essa história toda, tá bom? Daniel Cunha, vai Corinthians, brigadão. A história mandou 2. Duro que nem a trollagem, tá baixo mesmo. Mas agora melhorou, eu acho, né? O Davidson Cedres mandou 10. O áudio da live tá mais baixo que o áudio do resto das coisas, tá? Então, tudo bem. O Dizardo mandou 5. Um ET veio comer uma tapioca com café hoje pela tarde. Muita gente boa. Diz que está morando no interior de Sergipe. Tá bom. O Thiago do Patusca mandou 2. Acredito que somos nós do futuro. Boa. O LFS Pro mandou 5. Só na velocidade da luz o tempo não passa. Então, no zero absoluto, a velocidade do espaço, o tempo é instantâneo. Se na velocidade da luz o tempo não... Como assim, cara? O tempo não passa? O tempo para dentro do buraco negro, porque no buraco negro você tem uma condição ali especial que a gente chama de singularidade. Em frações da velocidade da luz, o tempo passa mais devagar. É o que a gente chama de dilatação espaço-temporal. Tá? Seríamos híbridos de símios com alienígenas? Então, aí começam as teorias, né? Tem teoria, tem para tudo. O Jô Silva, tábuas sumárias de Alexandria, por que destruíram? Cara, a Alexandria passou por um problema seríssimo, né? Nós perdemos muita coisa, tá? Da astronomia e tudo mais, no incêndio da Biblioteca de Alexandria. Muita coisa foi resgatada, mas é muito pouca coisa perto do que já tinha, tá bom? Tiago do Patusca, ter uma outra espécie é mais provável do que sermos nós mesmos pelo simples fato de não ter como voltar ao passado. É isso aí, é isso mesmo. Vitor Huygens, boa noite. Como você tinha entrado na UFO? Ah, boa. Então é o seguinte, eu era um adolescente muito do curioso e morava lá no interior de Minas. Lembra do Jocelino Barbacena? Quando eu era, como que ele falava? Quando eu era pequeno lá em Barbacena, ele não falava assim na escolinha do professor Raimundo? Então, quando eu era pequeno lá em Uberlândia, tá? Eu comecei a me interessar por isso. Na verdade, a ufologia, tá? Em muitos casos, ela é a entrada... ela é a entrada para drogas mais pesadas, entendeu? Mas a ufologia, ela é a entrada. Você começa a olhar para o céu, você começa a questionar, pô, será que tem mais alguém aí? Não sei o quê, não sei o quê. Então eu comecei a mexer com ufologia e criei em Uberlândia um grupo de estudos. Olha como que chamava meu grupo. Agora que a galera vai ficar maluca. Criei um grupo nos idos de 1992 em Uberlândia, Minas Gerais, chamado... Estão sentados? Todo mundo sentado agora. Se preparem. Sentados ou não? Grupo de estudos astronômicos e ufológicos. Era o famoso GEAL. Molecada, é isso mesmo. Isso nos idos de 1992, ninguém aqui estava vivo. Vocês não eram nem projeto de gente, tá? Vocês não eram nem projeto de gente. Criei um grupo no Insta, não. Criei um grupo chamado GEAL, Grupo de Estudos Astronômicos e Ufológicos. Tinha o meu grande amigo Alexandre, entendeu? E a gente estudava junto, a gente lia as coisas, a gente começou a fazer vigília, tá? A gente acampou e tal. E por conta disso, a gente começou a produzir algo dentro da ufologia, tá? E nessa época, o GEVAERD, tá? GAU, Grupo de Estudos Astronômicos e Ufológicos, GAU, tá? O GEVAERD ficou sabendo do que a gente fazia e tal, o saudoso GEVAERD, que Deus o tenha, tá? Morreu, infelizmente. E aí ele veio conversar comigo, né? Ele falou, pô, cara, sensacional esse trabalho aí, você não quer fazer alguma coisa para a revista UFO? E assim eu comecei, tá? Então, vamos lá. Estão sentados de novo? Estão sentados de novo? Que agora eu vou falar o que eu fazia na revista UFO. Nunca falei, hein? Prepara o corte aí, Brunão. Serjão revela sua função na revista UFO.
Na revista UFO, cara, eu trabalhei por alguns anos lá e eu era especialista em Men in Black Syndrome. Sabe o que quer dizer isso? A síndrome dos homens de preto. Vocês sabem o que são síndrome dos homens de preto, galera? Síndrome dos homens de preto é o seguinte: existiam inúmeros relatos de pessoas abduzidas ou que viam OVNIs no céu, ou que viam, né, determinada nave espacial. E depois que essas pessoas observavam esses objetos, elas eram recebidas em casa de forma misteriosa por homens sempre vestindo o mesmo tipo de roupa, um chapéu, um paletó preto e gravata. Isso aí começou a virar uma síndrome entre nem só os abduzidos, tá? Mas as testemunhas ufológicas. E virou um tema conhecido como síndrome entorpecente, é sacanagem. Virou um negócio chamado síndrome dos homens de preto, Men in Black Syndrome. É uma síndrome que acabava batendo sobre testemunhas de OVNIs e testemunhas de casos de abdução. Tá bom? Então era isso que eu fazia na revista UFO. Eu fui um especialista lá. Por que eu fui um especialista lá? Porque nessa época, na década de 90, começou a aparecer muitos e muitos casos de visitas estranhas nas casas de pessoas que eram testemunhas de objetos voadores. Tá bom? Então, é isso aí. A síndrome dos homens de preto. Men in Black Syndrome. Eu era especialista disso na revista UFO. Tá respondido? Rabu já mandou 5,99. Os indianos falam em registros muito antigos sobre aliens, deuses, naves. Então, aí, lembrando e voltando para o que eu falei no começo. Neste caso aqui, eu não vou entrar em análise de coisas muito antigas, tá? Porque aí nós vamos voltar para a pré-história, onde o pessoal desenhava as coisas e tudo mais. Eu expliquei, eu fiz esse disclaimer aqui no começo, tá? Você acha que é pura imaginação? Não, não acho que é pura imaginação. O que eu acho que é? Posso falar? Eu acho que é uma interpretação que eles tinham da natureza. Só isso que eu acho, tá? Pedro Melo, conseguiu, Pedro? Será que o Pedro conseguiu virar membro? Ele falou que não estava conseguindo virar apoiador. O que eu faço? Cara, entra aí, ó. Tem um botãozinho aí do lado chamado Join ou Seja Membro. Você deve estar vendo o YouTube em inglês, deve estar um botãozinho escrito Join aí, tá? Deixa eu ler aqui as outras. Eu já vi uma sonda ufológica em Peruíbe. Peruíbe, por incrível que possa parecer, é uma das cidades mais visitadas, tá? Ricardo Abel mandou 10,90. Os membros não param de entrar. Adoro. Sidney Marcelo mandou aqui. Tá entrando muito membro, cara. Tá entrando. O Quente come. Quente come. O Quente é foda. Ele deu um membro de presente ainda, ó, uma assinatura de presente. O Kaique Abreu, sacane, sem zoação. Me explica os detalhes do elemento 115. Cara, o elemento 115 foi um dos elementos aí, uma das coisas que foi falada pelo grande Bob Lazar, tá? Pelo grande Bob Lazar. Então, assim, não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar. Ó, vou pegar aqui uma pergunta da Vani, lá do grupo de membros, tá? Ela que escreveu aqui, ó. Sérgio, por que muita gente linka, né, alienígenas com paranormalidade? Porque eu vou te responder, Vani, é o seguinte. Se você ver fisicamente falando, é praticamente impossível alguém, qualquer criatura que seja, entrar numa nave num lugar da galáxia e sair em outro. Então, eles apelam para explicações tipo portais dimensionais, ou que o que você está vendo não é um ser vivo de matéria como a gente. Você está vendo algo que é uma projeção, algo que é uma coisa energética, e aí isso vai para o lado da paranormalidade, tá? Aliás, quem é membro aí, ó, pode mandar pergunta aqui no grupo, tá? Que eu leio aqui do grupo direto com vocês, tá bom? Salve, Sérgio, diretamente aqui do campo de Peregrino, boiando. Boa! Quantos buracos negros existem na nossa galáxia? Eric Melo, buraco negro supermassivo 1 e buracos negros de massa estelar, talvez centenas de milhões, tá, cara?
Vitor Pascareta mandou cincão. Serjão, como te envio um e-mail sobre métodos de propulsão? sacane@gmail.com. Grande Marcelão, virou membro também aí, ó. Mandou dezão. Estamos ligados que você é um reptiliano. Só isso explica muita coisa. Por isso você tenta desacreditar a ufologia. Eu não tento não, cara. Quero que acreditem. Rafael Pera mandou cincão. Fala sobre... Não vou falar sobre casos específicos, cara. Casos específicos. Nós vamos marcar uma continuidade desta live e vou trazer aqui o Rony, o Schwarza e o Edson. Vamos ver se eu consigo marcar com os três, tá? Já leu 2010, Uma Odisseia no Espaço? Não, é 2001 é Uma Odisseia no Espaço. 2010 é o ano que faremos contato, né? Cyberbee mandou, novo membro também, mandou cincão. Boa noite, Serjão. Você lembra do Globo Repórter sobre OVNIs em 1993? Eu tinha 6 anos na época e fiquei traumatizado. Achava que seria abduzido. Lembro muito bem, tá? O Quente de novo aí, ó. Nasceu em 73. O Lucas. Serjão, se a luz leva um tempo até chegar até um ponto, quando olhamos em um telescópio, então estamos acelerando a chegada da luz? Não, nós estamos vendo a luz que saiu daquele objeto há tantos anos atrás. Você olha para o Sol, você está vendo o Sol como ele era há 8 minutos, tá? Eric Melo, creio que somos nessa galáxia o único planeta num processo de desertificação. A pergunta é, o universo tem parede? Não tem parede, cara. Enoque Barata mandou cincão. Serjão, sei que não é o tema, mas você sabe algum canal, curso ou perfil de alguém que ensine sobre inteligência artificial? Eu tenho uma pós-graduação sobre isso, tá? Que é a pós-graduação de Data Science. E eu vou falar aqui, tá? Caio Gomes. O Caião, ele tem um curso de IA muito bom, diga-se de passagem, tá? Então sigam ele aí, ó, no Instagram, @Caio Gomes, vai lá, o curso dele tá no Hotmart, é baratinho o curso dele, e é uma formação completa, tá? Ele ensina até a programar, tá bom? Grande Alexander, Serjão do Antigo Testamento era agente S do MIB, né? Do Homem de Preto. Isso mesmo. Eu era um cara especialista em Men in Black Syndrome, cara. Num eventual contato, como seria o mundo após? Ótima pergunta, Piero. Cara, você mandou a pergunta que eu estava esperando. Então vamos lá. Eu tive, semana passada, lá no congresso da IAC, certo? Assisti várias e várias palestras. E um determinado dia eu falei o seguinte, quer saber, cara? Eu vou entrar numa sala aonde a gente só vai discutir sobre vida alienígena. E lá fui eu, para essa sala. E nessa sala começaram palestras muito interessantes. Tipo... Eu quero pegar só o título da palestra para mostrar para vocês, tá? Do que nós estamos falando. Você acha que tudo isso é loucura, né, cara? Você acha que isso tudo é maluquice, né? Vocês não sabem, cara, da novela um terço, tá? Vocês não sabem um terço da parada. Existe hoje uma grandíssima preocupação sobre... Ó, eu vou mandar aqui só uma, tá? Eu assisti uma tarde inteira de palestras que era deste nível aqui, ó. Isso tudo vai estar no meu curso de pós-graduação, tá? Tudo vai estar no meu curso de pós-graduação, que daqui a pouco eu vou até fazer meu jabá aí. Eu te mandei uma imagem, Cris. Pega essa aí para mostrar pra galera, que eu vou achar outra aqui. Eu só vou pôr o título da palestra, tá, galera? Só o título, só de leve, tá? Vou colocar de leve. Lá ele. Como é que é? Lá ele. Vou colocar de leve. Lá ele. Só a pontinha. Só o primeiro slide. Só para vocês sentirem o drama. O que se discute hoje seriamente com relação à vida fora da Terra? O que se discute hoje é um negócio chamado The First Contact, o primeiro contato, que é bem essa pergunta aí que ele falou aí, né? O que nós vamos fazer depois, né? Então, cara, moleque.
Eu tô querendo achar aqui um slide bem aqui, ó. Não, teoricamente, Colocou aí? Aumenta aí. Tem que aumentar, que senão o pessoal não vai ler, não. deixa. Tem que mostrar o que você quer, né? Eu quero que mostre o título, é. Olha aí, isso aí é só uma palestra, tá, galera? Que eu assisti uma tarde inteira de palestra e a galera que estiver na minha pós vai ter todas elas, tá? Que eu vou passar tudo para eles, tudo. É o grande problema que a gente tem hoje, é o problema do primeiro contato. Caramba, cara, tem gente que falou pra caramba nesse negócio aqui. Pô, na hora que eu fui tirar o do título aqui, eu pus o dedo em cima da câmera. Pô, Sérgio, você também tá parecendo o cara que fotografa disco voador, cara.